Foi nessa posição aqui que o Janúncio permaneceu para não ser levado embora por um objeto voador não identificado que ainda jogou sobre ele uma espécie de óleo quente. Janúncio era um apelido de um homem de nome Francisco Henrique de Souza, que morava em uma fazenda a cerca de 19 quilômetros da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Considerado um homem de boas condições financeiras, sendo um dos maiores proprietários de terras naquela região, naquela época, ele era casado, tinha filhos e era descrito como tendo cerca de 1,80 m de altura e, apesar de ser um tanto magro, ele tinha uma aparência mais robusta e não tinha medo de nada, até que algo aconteceu. E foi no início de janeiro de 1979, já era noite, ele voltava para casa depois de ter ido visitar um vizinho. Era por volta das 8 horas e ele estava a cerca de 3 quilômetros da sua casa, e então ele decidiu parar para acender um cigarro. E foi nesse momento que o pesadelo dele começou. Após acender o cigarro e dar mais alguns passos, o Janúncio relatou que acima dele surgiu um enorme objeto escuro. Aquilo pairava a cerca de 3 metros acima da sua cabeça e ele disse que aquilo apareceu ali do nada, sem fazer qualquer tipo de barulho. Simplesmente surgiu ali. Ele descreveu aquilo como sendo um objeto grande, em formato de um silo, com cerca de 7 metros de altura e a parte inferior era mais arredondada. E no instante seguinte, nessa parte de baixo do objeto, uma porta foi aberta e de dentro dessa porta surgiu uma luz. E foi aí que do lado de dentro ele viu um homem e uma mulher sentados em que parecia ser um banco de carro. Aquelas duas pessoas estavam imóveis, bem rígidos no assento, e a mulher aparentava estar utilizando uma espécie de vestido. Mas de dentro dessa porta começou a sair uma luz muito forte e o Janúncio percebeu que ele estava sendo puxado para cima na direção daquele objeto, como se ele fosse uma espécie de imã. Desesperadamente, ele se agarrou a uma pequena palmeira e envolveu os braços e as pernas ao redor dela, mais ou menos como ele fez nessa foto aqui. Ao mesmo tempo que aquela luz começou a esquentar muito, e ainda é relatado por ele que, apesar de toda a força que ele fazia, a força daquele OVNI era tão forte que ele foi arrastado pelo tronco até que seus pés saíram do chão. E por 5 vezes ele foi puxado para cima, mas o Janúncio, com toda a sua força, conseguia voltar para o chão. Esses puxões fez com que seu peito ficasse todo arranhado e em carne viva. Ele ainda informou que nesse momento ele já estava chorando de desespero, pois ele acreditou que ele realmente iria morrer ali. E aparentemente os tripulantes daquele objeto perceberam que o Janúncio não ia largar aquela árvore, e então despejaram sobre ele algo que ele descreveu como sendo óleo quente. E quando isso aconteceu, ele teve a sensação de que seu corpo estava em chamas, seus braços começaram a queimar e seu corpo a doer muito. Mas o medo que ele tinha de morrer era bem maior, então ele não soltou o tronco daquela árvore de jeito nenhum. À medida que os minutos iam se passando, aquela luz ficava cada vez mais quente e o Janúncio entendeu que ele iria morrer ali e não teria outro jeito. Mas no minuto seguinte, aquele objeto simplesmente fechou aquela porta, aquela luz desapareceu, e o objeto se movimentou na direção do céu e depois disparou como se fosse um raio, desaparecendo na escuridão. E assim que se recompôs daquele susto, o Janúncio correu para sua casa e relatou que a sua roupa estava encharcada de suor. E ao chegar em casa, sua esposa, de nome Nina, abriu a porta e relatou também que o seu marido estava extremamente assustado. Ela perguntou o que tinha acontecido e ele disse que um disco voador tinha tentado levá-la embora. E ele descreveu como sendo um disco voador, pois ele já tinha escutado relatos ali daquela região de que um objeto estava aparecendo e estava fazendo isso com as pessoas. Mas até então, ele e a sua esposa não acreditavam nessas histórias. E após esse acontecimento, Janúncio relatou que ficou doente por 2 dias. Ele não conseguia comer, ele sentia fortes dores de cabeça e nos seus braços apareceram bolhas como se fossem queimaduras que tinham sido feitas por cigarro, mas que em algumas semanas desapareceram completamente. E o Janúncio ainda afirmou que aquela coisa provavelmente não era desse mundo e tinha certeza também que aquilo ficava invisível porque ele simplesmente apareceu acima da cabeça dele sem fazer barulho algum. E que por muito tempo ele ficou com medo de sair à noite, pois ele tinha medo que aquela coisa retornasse até ele e o levasse embora de vez. E também é descrito que a saúde do Janúncio nunca mais foi a mesma, mas mesmo assim ele viveu até os 90 anos e veio a falecer no ano de 1991. Porém, a experiência do Janúncio não foi única. É informado que um dos seus filhos, de nome Beato, passou por uma experiência parecida meses depois da experiência do Janúncio em um local bem próximo dali. Mas a experiência do Beato fica para um próximo vídeo. E esse foi o caso do Janúncio, eu já tinha contado ele aqui no perfil bem lá no começo. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Deixa aí nos comentários se você já conhecia essa história. Eu sei que tem essa próxima, que é o do filho dele, Beato, e também tem uma outra história de um homem de nome Moisés Campelo, que eu também vou contar novamente aqui no perfil. E se você chegou até aqui, aproveita e não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui,
bem legais para vocês que gostam desse tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.